bem, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um módulo aqui do nosso curso sobre BPC da LOAS. Pois é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Neste módulo nós falaremos a respeito da habilitação e da concessão deste benefício. Então, como é que a pessoa se habilita a obtê-lo e como é que esse benefício é concedido. Então, venham comigo, vamos trazer essas informações, muitas delas vêm diretamente do regulamento deste benefício. Vem comigo, olha só. Estamos aqui falando da habilitação e concessão do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos lá. Bom, primeiro recapitulando aquilo que vocês já sabem, né? Para fazer jus ao BPC-LOAS, para se habilitar, para pedir para o INSS o benefício, o idoso, o que o idoso tem que comprovar? Vamos começar pelo idoso. O idoso tem que comprovar, apresentar no INSS prova de que ele conta com 65 anos de idade ou mais, certo? Óbvio. Ou mais. Tem que comprovar que a sua renda mensal bruta familiar, a renda mensal bruta da família, dividida pelo número de seus integrantes, ou seja, per capita. Quando você divide pelo número dos integrantes, chama-se per capita, tá? Beleza? Pois bem, quando você fala per capita, é por pessoa, tá? Vamos lá. Tem que ser igual. Antes era inferior, agora é igual ou inferior. Antigamente era apenas inferior, agora igual também pode. Igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Tem que provar, então, que tem 65 anos de idade ou mais, que a renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes, ou seja, a renda mensal bruta familiar per capita, por pessoa, é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E também tem que comprovar que não possui outro benefício no âmbito da Seguridade Social, não possui outro benefício no âmbito de qualquer outro regime e também não possui seguro-desemprego. Lembrando que nós já estudamos aqui que o que é admitido que ele tenha é apenas benefício de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Esta pode, tá? Esta ele pode ter, não vai impedir que o benefício seja concedido, o BPC-LOAS. Agora, outros benefícios da Seguridade Social de outro regime ou até o seguro-desemprego, esses impedem a concessão do BPC-LOAS. Tá certo? E uma observação final aqui nesse slide. Como é que ele faz a comprovação? A comprovação de que não possui outro benefício poderá ser feita mediante uma declaração do idoso. Estamos falando nesse caso só do idoso por enquanto. Declaração do idoso. Ou, no caso de sua incapacidade, a declaração de quem? Do seu curador. Vamos entender aqui. Bom, um idoso ele quer pedir o BPC-LOAS. O que ele tem que fazer? Ele tem que comprovar que ele tem 65 anos de idade ou mais. Tem que comprovar que a renda mensal bruta familiar por pessoa per capita é de, no máximo, 1/4, é igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo. Tem que comprovar que ele não recebe benefícios da Seguridade Social, quaisquer outros benefícios de outros regimes ou seguro-desemprego. Admitindo-se apenas que ele tenha, e sem que isso atrapalhe nada, a assistência médica e também pensão especial de natureza indenizatória. Pois bem, ele apresentou essas comprovações, né? E também ele comprovou que ele não possui outro benefício por uma declaração nos termos da lei. Se ele declarar falso, ele vai assumir as consequências. Ele declara, ele próprio, ou o seu curador, se ele não tiver condições de praticar os atos da vida civil, ele ou o seu curador irão declarar que ele não possui outro benefício. Não pode mentir. Beleza? Para que o idoso peça o benefício, ele tem que cumprir isso. E para que a pessoa com deficiência peça o benefício? Vamos ver, olha só. Para fazer jus a esse benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência deverá comprovar. Agora, vamos aos requisitos da pessoa com deficiência para que o benefício possa lhe ser concedido. Olha só, tem que comprovar, como nós já vimos, a existência de impedimentos de longo prazo, que, como vocês sabem, é aqueles que perduram por no mínimo 2 anos, né? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas,
como previsto no regulamento, né? Tem que comprovar também, assim como o idoso, a renda mensal bruta familiar, né? Que, dividida pelo número dos integrantes, ou seja, per capita, tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Lembram disso? Igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E tem que comprovar também, a exemplo do idoso, que não possui outro benefício da Seguridade Social, não possui benefício de qualquer outro regime e não possui seguro-desemprego, admitindo-se apenas admitindo-se a assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Bom, até aqui nenhuma novidade, né, pessoal? Apenas reforçando para que o idoso e a pessoa com deficiência peçam a concessão do benefício, tem que preencher, né, no mínimo, os requisitos aqui colocados. Pessoa com deficiência tem que comprovar que é uma pessoa com deficiência, com impedimento de longo prazo, né, que perdura no mínimo pelo prazo de 2 anos, de natureza física, mental, sensorial, né, física, mental, intelectual ou sensorial, que acabam aí prejudicando a sua vida, obstruindo sua vida plena e efetiva na sociedade. Tem que comprovar também que eles não possuem assistência médica e nem tampouco possuem qualquer outro benefício de qualquer outro regime e nem tampouco possuem seguro-desemprego, admitindo-se apenas a assistência médica é a que admite. Tem que comprovar que não possui qualquer benefício da Seguridade Social, qualquer benefício de qualquer outro regime e também não possui seguro-desemprego, admitindo-se apenas a assistência médica, benefício de assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Estes são os primeiros requisitos básicos para que se possa, então, conceder aí o BPC-Loas, né? Claro que critério da renda também, renda mensal bruta familiar per capita, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Podendo o regulamento, de forma escalonada, aumentar esse valor até no máximo metade do salário mínimo. Mas vamos seguir. As informações para o cálculo da renda mensal per capita, como é que o INSS sabe quais são os valores da renda mensal per capita? Quanto é que é o valor da soma do rendimento ali familiar de todas as pessoas da família, dividido pelo número de membros da família? Ora, as informações elas são declaradas. Quando e onde? São declaradas quando da inscrição da família do requerente, né? A família do requerente tem que se inscrever. Onde? No CAD único, que é o cadastro único de programa social do governo federal. Então, quando escreve a família no CAD único, é que se declara qual é a renda de cada um dos membros da família lá, a renda mensal total também per capita, ficando, claro, o declarante, caso minta, sujeito às penas previstas em lei, caso ele omita informação de rendimento ou dê informações falsas. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Ora, então, nós temos que, para que se possa fazer o pedido do benefício, nós sabemos que tem que comprovar a renda mensal familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Mas como é que o INSS vai saber, para poder ou não conceder o benefício, que a renda mensal familiar per capita é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo? Porque o próprio requerente declara, né? Mas, na verdade, quando se declara? Quem declara é a família dele. Porque a família dele, como nós vimos, tem que estar inscrita no CAD único, que é o cadastro único para programas sociais do governo federal. Se não está no CAD único, não vai ter direito ao BPC-Loas. Das obrigações é estar inscrita no CAD único, como nós vimos. Esse cadastro único, ele cadastra a família. E quando do cadastro da família, aí neste CAD único, deve-se informar qual é a renda mensal bruta familiar da família per capita, inclusive, para se saber se é ou não beneficiário do BPC-Loas. Tá bom? Agora, se a pessoa mente, se ela declarar falso, ela está sujeita às penas da lei, seja pelas informações que omitiu, ou seja pelas mentiras que contou, que são as suas declarações falsas. Então, o INSS utiliza o banco de dados do CAD único, mas se descobrir que é falso, alguma informação prestada ali for falsa, haverá consequências legais. Beleza? Bem, pessoal, vamos agora partir para uma outra etapa do nosso processo do BPC-Loas. Vamos falar sobre como se dá a revisão, a cessação, a suspensão e o cancelamento desse benefício. Uma vez concedido, todos os requisitos preenchidos, o INSS concedeu. E agora? O que acontece após a concessão? É o que nós vamos ver já
no próximo módulo. Então, bora chamar a vinheta. Muito bem, meu amigo, minha amiga, neste módulo sobre o BPC da LOAS, falaremos sobre revisão, cessação, suspensão e cancelamento deste benefício. Ou seja, o que pode acontecer com ele após ele ter sido concedido. Quais são ali os caminhos que podem ocorrer após a concessão. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Informações também muito importantes para a sua prova. Então vem comigo. Olha só. Falaremos então de revisão, de cessação, que é o fim, suspensão e cancelamento deste benefício. Que benefício é esse? É o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza. Seguiu. Olha só. Partiu. O benefício de prestação continuada, que estamos estudando, da LOAS, ele deve ser revisto, veja, ele deve ser revisto a cada 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, ele deve se submeter a uma revisão. Para quê? Para que se avalie a continuidade das condições que lhe deram origem. Ou seja, a cada 2 anos, o BPC-LOAS, depois de concedido, deve passar por uma revisão para verificar se ainda estão presentes aqueles requisitos de miserabilidade, por exemplo, que estavam presentes quando da concessão. Se a renda mensal bruta familiar, per capita, ainda está dentro dos requisitos, se a pessoa ainda possui deficiência dentro, né, dos critérios exigidos para o benefício, enfim, se ele preenche os requisitos ainda. Por isso é que deve ter aí uma obrigação de se revisar a cada 2 anos. Cuidado que a prova pode por 3 anos, pode por 4, são 2 anos a revisão. Volta para a tela. Beleza. O pagamento do BPC-LOAS, ele cessa, ele encerra, ele finaliza, acaba o benefício, né? No momento em que forem superadas as condições que lhe deram origem. Por exemplo, a pessoa que era deficiente não é mais, a pessoa que era pobre não é mais, né? Ou no caso da morte do beneficiário. Então, a cessação se dá ou porque a pessoa não tem mais não preenche mais os requisitos para a concessão, ela era miserável quando da concessão, mas hoje ela é rica, né? Imagina, hoje ela é rica, né? Ela arrumou um emprego, ganha R$1 milhão por mês. Ora, ela não tem mais por que receber o benefício, tá bom? Né? Ele era, vamos supor, um mendigo e hoje, né, é um investidor, né, de criptomoedas. Enfim, se isso acontecer, o que nós temos? Nós temos aí um exemplo de alguém que poderia preencher requisitos para ter o BPC-LOAS, né? Se fosse deficiente ou idoso, não basta ser pobre, não basta ser mendigo, mas se fosse uma pessoa em condições de miserabilidade, que fosse aí idosa ou com deficiência de longo prazo, poderia receber. Mas se a pessoa agora não é mais pobre, é rica, ou se ela não preenche mais os requisitos mínimos, né, para a sua deficiência, ou já recebe, tem remunerações superiores àquelas que ultrapassem, portanto, o limite, ou está recebendo benefícios da Seguridade Social. Enfim, a pessoa hoje não preenche mais os requisitos. Sabe o que acontece com o benefício dela? Não é cancelado nem suspenso, ele cessa. Fechou? Volta para a tela. Mas quando que o benefício ele é cancelado? Cuidado, aqui ele é cancelado agora, ó. Cessa quando superadas as condições, ou quando morre. Se morrer, morreu, né? Quem morre não vai ter mais o benefício. Agora, quando vai ser cancelado? Cancelado é quando estava sendo pago indevidamente. Quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. Vejam a diferença. Cessa quando a pessoa tinha direito de receber, mas não tem mais, ou morreu. Agora, se a pessoa não tinha direito de receber e estava recebendo, aí tem que cancelar. Aí não é cessar, é cancelar. Cancela por quê? Porque estava com uma irregularidade. Ou houve uma irregularidade na concessão, ou uma irregularidade na utilização. Então, se o benefício simplesmente não tem mais razão de existir, porque não existe mais as condições preenchidas ou a pessoa morreu, ele cessa. Mas quando se detecta irregularidade, ele é cancelado. Vamos para o próximo item aqui, olha só.
Olha que interessante. Imagine que a pessoa com deficiência, né, de longo prazo, intelectual, física, mental, intelectual, sensorial, vamos lá. Se o desenvolvimento de capacidades cognitivas, ora, ela desenvolveu capacidades cognitivas, motoras ou até mesmo educacionais, né? Bem como elas realizam atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras. Isto, por si só, não constitui motivo de suspensão, nem tampouco de cessação do benefício da pessoa com deficiência. Então vejam, o simples fato da pessoa com deficiência adquirir capacidades cognitivas, motoras ou educacionais, mas ela continua deficiente. Não estamos dizendo que cessou a deficiência. Ela apenas adquiriu algumas capacidades cognitivas, motoras, educacionais, né? Ou está participando de um processo de habilitação ou reabilitação profissional não remunerado. Nada disso é causa de suspensão ou cessação do BPC-LOAS, tá bom? A pessoa com deficiência continua tendo direito a receber o BPC-LOAS, ainda que tenha aí algum tipo de desenvolvimento de capacidade cognitiva, motora, educacional, ou ainda que esteja exercendo atividade não remunerada de habilitação ou reabilitação profissional. Se for uma atividade remunerada, né, aí a história é outra. Volta para a tela. Então, até deixar bem claro aqui, atividade não remunerada, né, pessoal? Se ele tiver remuneração, aí ele não vai ter direito aí ao BPC-LOAS. Muito bem, né, dependendo dos valores. Vamos seguir para o próximo slide. Ainda falando de cessação, olha só. Cessação, o término, o fim do benefício de prestação continuada, quando é concedido a uma pessoa com deficiência, estamos falando de pessoa com deficiência agora, não impede que ele tenha futuramente um novo benefício, não impede nova concessão, desde que ele venha a atender novamente os requisitos definidos em regulamento. Então vejam, uma pessoa com deficiência deixou de ser deficiente ou passou a ter uma renda que impedia o benefício, tudo bem, ele vai cessar o benefício de prestação continuada da LOAS dele. Ora, o fato de ele ser uma pessoa com deficiência, já ter recebido no passado, deixou de receber porque cessou, nada impede que no futuro ele volte a precisar de novo, volte a requerer de novo e lhe seja concedido novamente. O fato de já ter recebido no passado e cessado não impede que ele receba novamente no futuro. Tranquilo? Volta para a tela. O beneficiário em gozo do BPC-LOAS que seja concedido judicialmente ou administrativamente, ele poderá ser convocado, veja que aqui é poderá, tá? Não é deverá, poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram a sua manutenção e, uma vez convocado, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos na lei e no regulamento. Então vejam, seja uma concessão administrativa ou judicial, ele poderá ser convidado, poderá ser convocado para uma avaliação, avaliar se aquelas condições que ensejaram a concessão estão presentes ou ainda estão presentes. Neste caso, né, lhe será exigido comprovar que todos os requisitos para que o benefício seja de fato mantido estejam presentes. Tá certo? Mas vamos avançar ainda mais nesse tema. Olha só, vamos falar sobre suspensão. O benefício, já falamos de cessação, já falamos de cancelamento, agora vamos falar de suspensão. O benefício de prestação continuada, ele será suspenso pelo órgão concedente, pelo INSS, que é quem concede, né? O órgão que concede é o INSS. Quem financia é o Ministério da Cidadania, né? Opa, faltou o N aqui. Quem concede, acompanha, faz toda aquela organização geral, manutenção, supervisão, acompanhamento, é o Ministério da Cidadania, né? Ele que faz ali uma avaliação, ele que é o financiador do processo. Ministério da Cidadania, porque é um benefício assistencial.
mas quem concede, vocês sabem, é o INSS. Quem opera e concede o benefício é o INSS. Portanto, o órgão concedente, o INSS, né? O INSS poderá suspender o benefício quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada. Se essa pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, microempreendedor individual, a prestação, o benefício de prestação continuada será suspenso. Se ele trabalhar, pessoa com deficiência trabalhou, o BPC vai ser suspenso, mesmo que seja como microempreendedor individual. Não se esqueçam, não confundam microempreendedor individual com o aprendiz, né? Nós vimos que a pessoa com deficiência na qualidade de aprendiz, ele pode receber ao mesmo tempo a remuneração pelo trabalho como aprendiz e o benefício de prestação continuada da LOAS por até 2 anos. Só depois de 2 anos é que ele tem que escolher entre um e outro, né? Mas, tirando, não confundamos aí o caso do aprendiz com o microempreendedor. No caso de ele trabalhar como aprendiz, pode acumular por até 2 anos o benefício com essa remuneração do trabalho de aprendiz. Mas, se não for o trabalho de aprendiz, qualquer outro trabalho, inclusive como microempreendedor individual, gera a suspensão do benefício. Tá bom? Ele não pode trabalhar, receber remuneração por uma atividade, nem que seja na qualidade de MEI, que é o microempreendedor individual, ele não pode e manter também o benefício para ele. Volta para a tela. Agora, olha que interessante aqui. Extinta a relação trabalhista, ou seja, não está mais trabalhando, né? Ou não está mais, não é mais um mês, extinguiu a atividade empreendedora lá, não tem mais relação trabalhista, não exerce mais atividades por conta própria, nem tampouco como MEI, né? Ou, quando for o caso, encerrado o prazo do seguro-desemprego, pois é, porque também não pode receber o benefício de prestação continuada da LOAS se estiver recebendo o seguro-desemprego. Então, não está mais trabalhando, ó. Extinta a relação trabalhista, portanto, não está mais trabalhando, não é mais empreendedor, né? Ou não recebe mais seguro-desemprego, né? E não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, ele poderá, né, requerer a continuidade do pagamento do benefício que estava suspenso. Então, antes de continuar, vem comigo. Ele estava recebendo o BPC LOAS, lembra? Ele estava recebendo. Ele arrumou um emprego ou trabalhou por conta própria. O benefício que ele recebia é suspenso. E aí ele fica lá trabalhando. Quando ele não estiver mais trabalhando, nem tampouco exercendo atividade empreendedora, nem tampouco recebendo o seguro-desemprego, e desde que ele não esteja recebendo nenhum tipo de benefício previdenciário, nenhum benefício da Seguridade Social ou de qualquer outro regime, né, aí ele, exceto aqueles que a gente já sabe que são exceções, que é o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Tirando esses dois, ele não recebe mais, não trabalha mais, nem como empregado, nem como trabalha por conta própria também não trabalha mais, não é mais MEI, não recebe seguro-desemprego, não recebe nenhum benefício da Seguridade Social. Neste caso, o BPC LOAS que estava suspenso pode ser reativado. Ele pode pedir a continuidade do pagamento, ou seja, foi suspenso porque ele estava trabalhando. Agora ele deixou de trabalhar, voltem a pagar o benefício para ele. Pode? Pode. E além disso, olha, veja. Inclusive, não há nem necessidade, sem a necessidade de realização de uma perícia médica ou reavaliação da deficiência do grau da incapacidade, a não ser que já tenha ultrapassado o período de revisão que ocorre a cada 2 anos. Mas vamos lá, vamos entender isso. Se ele imagine que ele estava recebendo BPC LOAS, estava lá 6 meses recebendo, começou a trabalhar, o benefício suspende. Trabalhou 4 meses e saiu do emprego. Aí ele pode pedir que o benefício volte a ser pago. E para que o benefício volte a ser pago, não tem que fazer novamente, né, uma perícia médica, reavaliar a deficiência, grau de incapacidade. Por quê? Porque ainda não chegou naqueles 2 anos para revisão. Ele trabalhou, o benefício foi suspenso, ele saiu do trabalho, o benefício foi reativado, tudo isso antes de completar 2 anos. Se não completou 2 anos, não tem por que fazer aquela revisão das condições que ensejaram a sua concessão, não tem que reavaliar deficiência, não tem que reavaliar grau de impedimento, nada disso. Somente deverá fazê-lo quando chegar, né, a revisão de 2 anos, que deve ser revisto
a cada 2 anos, como nós aprendemos, tá bom? Se já passou mais do que 2 anos, para reativar o benefício, ele vai ter que se submeter a uma nova avaliação pericial, tudo certinho, né? Verificar se ele ainda mantém a deficiência, o grau de impedimento, ok. Mas se ele teve suspenso o benefício e retornou, né, o benefício novamente em período inferior a 2 anos, aí nesse caso não há ainda necessidade de se fazer as revisões de deficiência e grau de impedimento. Beleza pura, mamão com açúcar, melzinho na chupeta, mais fácil que isso, né? Só empurrar bêbado na ladeira. Vamos seguir, vem comigo para a tela. Olha só. A contratação, isso aqui nós já vimos, ó. A contratação da pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício. Estou revisando aqui, ó. Não acarreta a suspensão do benefício, desde que seja limitado a 2 anos o recebimento da remuneração e do benefício. Isso nós já vimos várias vezes, mas é bom reforçar, né? Se ele trabalha, se ele arruma um emprego, mesmo que seja como microempreendedor individual, ou como autônomo, ou como empregado, o BPC-LOAS dele vai ser suspenso. Mas se este trabalho for como aprendiz, não ocorre a suspensão pelos primeiros 2 anos, tá bom? Só ocorrerá essa suspensão se passados os 2 anos ele continuar trabalhando como aprendiz, aí suspende o BPC-LOAS até que ele pare de trabalhar como aprendiz para reativar o BPC-LOAS. Porque eles podem receber ao mesmo tempo, ele pode receber ao mesmo tempo o BPC-LOAS e a remuneração como aprendiz por até 2 anos. Isso vocês já sabem e core salteado. Mais uma informação na tela. Seguindo. Fechando esse tema aqui. O beneficiário que não realizar inscrição ou atualização no CAD único, veja, lembra que nós falamos que para receber o BPC-LOAS é obrigado estar inscrito, sua família deve estar inscrita no CAD único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal? Pois bem, se o beneficiário não realizar a sua inscrição ou não atualizar, né? Hoje, se ele não realizar a inscrição, ele nem vai ter o benefício concedido. E se ele não atualizar o CAD único, sabe o que acontece? O seu benefício será suspenso. Pois é, se for dado um prazo para ele atualizar o cadastro ali no CAD único dele, da família, e ele não o fizer, ele terá o benefício suspenso após encerrado o prazo que a legislação estabelecer para a atualização no CAD único. Tá bom? O benefício que ele recebe, o BPC-LOAS, eu vou marcar aqui, somente será concedido ou mantido enquanto o CAD único estiver atualizado e válido. Repito, o CAD único estiver atualizado e válido. Tá certo? Então, vem comigo. Hoje vocês sabem que sem o CAD único não haverá nem a concessão, né? Mas pode ser que haja já concessões anteriores, antes da exigência do CAD único, ou a pessoa estava no CAD único, obteve o benefício de prestação continuada da LOAS, e lhe foi dado um prazo legal para que pudesse fazer uma atualização cadastral, uma atualização de dados, né, junto ao CAD único, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. E ele não cumpriu o prazo para o cadastramento no CAD único ali, ele não cumpriu o prazo limite, dentro do prazo limite ele não efetuou o cadastramento, não prestou as informações necessárias. Neste caso, o benefício será suspenso. E permanecerá suspenso até que ele regularize as informações junto ao CAD único, tá certo? Ou seja, o benefício somente será concedido e mantido quando o CAD único estiver, 2 coisas, atualizado e válido. Tá bom? Ah, mas eu já fiz o cadastro há 30 anos. Não. Tem que estar atualizado e válido. Sem o CAD único atualizado e válido, o benefício será suspenso. Tá? Ou não será concedido, ou se já concedido foi, ele ficará suspenso até a regularização, a atualização do seu CAD único da família, né, e do requerente. Tranquilo? Bem, pessoal, finalizamos este módulo, este tópico. E agora nós vamos para mais um módulo. Pois é um módulo que fala de uma situação muito peculiar e específica, que é o caso do requerente em situação de rua. Pois é
uma pessoa em situação de rua, ele não mora, né, em nenhuma casa com a família, nada, ele mora na rua. Como é que ele faz? Ele vai poder requerer o seu benefício de prestação continuada da LOAS? É isso que nós vamos ver no próximo módulo. Até lá!